Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre as eleições na OAB. Conosco no estúdio o presidente da OAB-RJ, o Adir Damos, e o deputado estadual Robson Leite. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois no nosso estúdio e já perguntar para você, deputado, qual a importância dessas eleições na OAB para a população geral? Olha, a OAB, ela foi parceira da sociedade, vamos dizer assim, em importantes lutas na democracia brasileira, na consolidação da democracia, a direta já, a própria questão do período da ditadura no Brasil, enfim, a OAB tem uma história de lutas pela democracia. E evidentemente que o Conselho Regional aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a presidência aqui do nosso querido Adir Damos, tem as suas eleições diretas, onde todos os advogados votam. Mas não é o caso do federal, onde a eleição se dá por delegados e você tem uma distorção muito grande, né? Estados que têm apenas 1.000 advogados, por exemplo, têm o mesmo peso de votação de estados como Rio e São Paulo, que juntos passam de 100, 200 mil advogados. Então a gente, evidentemente, que precisa de uma expressão maior de democracia, um órgão que durante anos defendeu a democracia no Brasil, foi parceiro dos sonhos e lutas de uma geração que sofreu, que foi torturada, né? Enfim, está aí também batalhando na questão da Comissão da Verdade, não só a nacional, mas também para que tenhamos uma aqui no estado do Rio de Janeiro também. Já tem um projeto que está em pauta para ser votado em breve aqui nessa casa, que criará a Comissão da Verdade. Enfim, precisamos ter esse vento, esse sopro de democracia também no Conselho Federal da OAB. E quando é que começou esse sistema de eleição na OAB? Olha, no Conselho Federal, as eleições sempre foram indiretas, né? No passado, tinha um colégio eleitoral mais amplo, né? Porque hoje o colégio eleitoral é limitado aos conselheiros federais eleitos nas eleições das seccionais. Então, por exemplo, quando há uma eleição para seccional, a chapa tem que ser composta, dentre outros cargos, né, por 3 candidatos a conselheiros federais. É como no Senado, né? Então, cada estado elege a sua bancada para o Conselho Federal. E esses são os eleitores. No passado, o que eu estou chamando de no passado? Até o advento da Lei 8.906 de 1994, que é a que está em vigor, as seccionais participavam da eleição. Os presidentes seccionais, eles participavam do colégio eleitoral. Com o novo estatuto, com a nova lei 8.906, os presidentes, as seccionais não participam mais, é exclusivamente uma eleição de conselheiros federais. E isso é incoerente, né, com as bandeiras que a própria OAB desfralda. A OAB esteve na linha de frente da luta por eleições diretas, né? Eu me lembro, comício aqui na Candelária, diversos dirigentes nacionais e seccionais da OAB, doutor Sobral Pinto, no palanque, né, clamando por eleições diretas. E a OAB não pode ter essa incoerência, né, de pregar para fora o que ela não pratica para dentro. Então, o que nós queremos é um presidente nacional, não o presidente dos conselheiros federais, porque, na verdade, ele é um presidente dos conselheiros federais. Ele tem que ser um presidente dos advogados brasileiros. São 700 mil advogados alijados, né, não ouvidos, né, em relação às eleições do Conselho Federal. Então, nós estamos aqui, né, a OAB do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que outras seccionais vão aderir a isso. Nós estamos clamando, né, estamos propugnando eleições diretas para o Conselho Federal, para a direção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porque isto vai consolidar a democracia na OAB. Renato, você me permite, assim, primeiro que quero dizer que estar aqui junto com o Adir, para mim, é motivo de orgulho, porque o Adir tem uma história belíssima no processo de redemocratização do Brasil, na própria na luta contra a ditadura, enfim, uma trajetória que não começa de agora. Então eu acho que dá uma legitimidade muito grande a essa luta, né, ser puxada pelo presidente da seccional do Rio de Janeiro, que tem toda essa trajetória, todo esse compromisso com a democracia, e isso dialoga muito com a história do Brasil, né? Todos nós recordamos, né, a nossa democracia ela é muito jovem. 1989 foi logo ali. Tem gente que pode estar assistindo ao programa que nem assim que lembra com, sabe, com uma certa
alegria, aquele momento bonito da nossa história, né? Um pouco antes, a emenda Dante de Oliveira, todo aquele debate. É verdade. Isso dialoga com a história do Brasil. E evidentemente que esse processo jovem, de uma democracia muito jovem, faz com que as instituições elas vão se amadurecendo também, né? A própria, enfim, a própria OAB, o próprio Congresso, né? Os ministérios, enfim, Ministério Público, tudo isso vai se consolidando como instituições importantes nesse processo democrático jovem do Brasil. E mesmo assim com importantes avanços. E eu acho que para a gente poder consolidar esse avanço, é interessante, eu não sou advogado, né? Não sou advogado, mas eu tenho uma referência muito grande nas lutas em que todas elas eu sempre vi a OAB na linha de frente, ali junto, participando, discutindo, debatendo o país que a gente quer, a nação que a gente quer. E eu acho que esse talvez seja a grande dívida que ainda existe nessa construção histórica importante da consolidação democrática brasileira, que são as eleições diretas da OAB. Qual seria o motivo dessa distorção de ter umas eleições diretas no país, mas a OAB que lutou por essas eleições diretas no país não tem uma eleição direta dentro de si? Existem alegações daqueles que defendem o atual sistema de que, primeiramente, se houver eleições diretas, o poder econômico, né, dos grandes estados vai prevalecer, né, e vai influenciar no resultado eleitoral. Isso é um argumento, diante do princípio, que não tem cabimento, porque então vamos acabar também com a eleição direta para presidente da República, né? Então, para isso existem regras. O próprio regramento em vigor na OAB, o provimento das eleições, etc., já contém normas, né, de limitação do poder econômico, que poderiam ser perfeitamente aplicáveis numa eleição nacional, né, direta na Ordem dos Advogados. E também, né, o temor dos pequenos, dos estados menores, que tem um número menor de advogados, o temor de que estados como Rio e São Paulo vão vencer as eleições. Ora, só também olhar para as eleições nacionais para presidente da República, o Nordeste já deu presidente, o Sul já deu presidente, enfim. E para isso existem as coalizões, para isso a democracia prevê instrumentos, né, de alianças, de coalizões, de programa comum, enfim. Então são argumentos absolutamente frágeis, não é, diante da dimensão do princípio, que é o princípio democrático básico, né, o povo eleger seus dirigentes e os advogados elegerem seus dirigentes nacionais. Nós temos um problema que vem da época da ditadura militar, que são usados os mesmos argumentos também, na época foram usados, que é a nossa representatividade política em Brasília, no Congresso. Um voto de um eleitor do Rio de Janeiro vale muito menos do que um voto no eleitor do Acre. Porque a forma como é distribuído, né, foi feita na época, foi exatamente para se diminuir a influência dos grandes centros, da onde se pensava a política no país, Rio, Minas, São Paulo. Isso é ruim, isso dá distorções muito grandes hoje, né? Eu acho que tem que ter uma equidade maior do ponto de vista da representatividade. E esse argumento era usado também, não, mas a gente quer também salvaguardar o voto do povo do Nordeste. Ninguém está querendo questionar isso, mas há um desequilíbrio evidente, né? O voto de quem mora no Acre, por exemplo, tem um valor muito maior. Você elege um deputado federal com muito menos esforço do que você tem no Rio e em São Paulo. Isso precisa se equilibrar até para que a gente possa ter uma democracia mais representativa, de maneira mais efetiva. Robson, muitas vezes a capa da igualdade, né, na verdade, esconde a desigualdade. Exatamente. Que é exatamente o que o Robson está... E essa questão da OAB, de certa forma, também vai pela mesma situação. Então, se você trata desiguais de forma igual, você, na verdade, está ferindo o princípio da igualdade. Né? Constitucional, exatamente. Os desiguais têm que ser tratados desigualmente. Então, se Rio, São Paulo, outros estados têm um peso eleitoral maior em termos de densidade demográfica, em termos de número de eleitores, isso tem que estar expresso na composição. Né? Não há, agora, passar uma régua, né, e tornar tudo igual, o peso do voto, né, de um estado com poucos eleitores ter o mesmo peso que um estado como São Paulo e Rio de Janeiro, isso é um princípio, isso é uma distorção, né, da realidade. Agora, a OAB Rio está liderando esse movimento para que sejam feitas eleições diretas
na OAB nacional, né? Existem outros estados que também pensam dessa forma, que podem se engajar nessa luta? Nós estamos lançando, existe um projeto de lei, né, em tramitação na Câmara dos Deputados, está na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Hugo Leal. De relatoria do deputado Hugo Leal, que é daqui, se não me engano, do PSC do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né, e que estatui as eleições diretas para a Ordem dos Advogados. Nós aqui no Rio de Janeiro, né, estamos desfraudando essa bandeira, e no dia 16 de abril nós faremos um ato público aqui. Desde já o deputado Robson, vamos convidar os parlamentares, a bancada do Rio de Janeiro, né, os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. É um ato público. Nenhum cidadão, né, que queira interferir nas diretrizes da OAB é alheio à OAB. A OAB ela é uma entidade, ela é mais do que uma entidade de representação corporativa, ela é uma entidade que se transformou ao longo da história do Brasil no porta-voz da sociedade. Então, aquilo que diz respeito à OAB não interessa só aos advogados, não, interessa ao cidadão brasileiro. E a partir desse ato público, nós queremos empolgar os demais estados, né? Trazer os estados do Nordeste, trazer os estados do Norte. Eu pretendo, né, que a OAB do Rio de Janeiro não seja a líder, mas seja uma integrante de um movimento que eu quero nacional, né? Eu quero incorporar, criar um comitê nacional pró-eleições diretas, para sensibilizar os senhores parlamentares e, sobretudo, sensibilizar os advogados brasileiros e a sociedade brasileira. Nós fizemos uma pesquisa agora, a pesquisa Ibope, né, em que 88% dos advogados consultados, 84%, defendem a tese das eleições diretas. Se pegar uma amostragem, se recortar isso por região, a região Nordeste, né, 88% dos advogados da região Nordeste defenderam as eleições diretas, o que mostra que é uma falácia, né, dos dirigentes, de alguns dirigentes desses estados do Nordeste, Norte e Nordeste, dizer que os advogados dessa região serão sobrepujados num processo eleitoral direto pelos estados maiores. Os advogados dessas regiões querem eleições diretas. Então, os dirigentes da OAB não têm o direito, né, de obstar, né, de amordaçar esses advogados que querem democraticamente depositar o seu voto nas urnas, elegendo diretamente o presidente nacional da OAB. Deputado, como é que os deputados aqui da casa se posicionam sobre essa questão e qual é o apoio que eles podem dar ou não dar a essa causa? Olha, os deputados aqui da casa são amplamente favoráveis a essa tese, né? Fiz um discurso recentemente na tribuna falando sobre isso e todos parabenizaram e renderam apoio a essa questão importante. Veja, a gente observa o quão necessário é essa questão da democracia da OAB a nível nacional, que eu fico fazendo esse comparativo com a representatividade brasileira hoje, né? E essa representatividade brasileira hoje distorcida no parlamento, pelo mesmo problema, ela hoje já exige, já tem uma determinação. O Senado, por exemplo, tem que rever o Fundo de Participação dos Estados, que é absolutamente distorcido como consequência desse processo. A distribuição de recursos, né, a nível federal entre os estados não se dá pela quantidade de habitantes, por exemplo, seria algo absolutamente justo e correto. Não se dá pela, simplesmente, apenas, única, exclusivamente, pelo índice de desenvolvimento humano de cada estado. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, é o penúltimo estado a receber, o antepenúltimo estado a receber recursos em termos quantitativos. Isso é uma distorção enorme, né? E veja a questão hoje dos royalties, discutida a nível nacional, também sofre por essa distorção. Os royalties eles surgem como uma compensação tributária e também uma compensação ambiental e social. Exatamente. Porque na hora que você tem um vazamento é no estado produtor. Claro. Não vai ser no Maranhão que vai ser o vazamento, vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? Vai ser no Espírito Santo. Então, e surgiu na época também como uma compensação tributária em função da mudança da cobrança do ICMS, específico para o petróleo. Inclusive, discutir os royalties sem discutir a redistribuição do Fundo de Participação dos Estados e sem discutir
o ICMS do petróleo é uma tremenda injustiça. Vamos discutir também o ICMS, até porque para o Rio de Janeiro, se fosse cobrado o ICMS do petróleo como é qualquer outro produto, né, meio a meio na origem no destino, por exemplo, a nossa receita seria muito maior do que a gente arrecadou hoje com os royalties. É um negócio tão absurdo que a gente pergunta, mas por que é assim? Exatamente porque a representatividade não é justa. Não há um debate de um projeto de nação, há uma defesa de bandeiras regionais, quando na verdade deveria se defender uma bandeira nacional. Verdade. E é o que acontece certamente hoje na OAB, na questão do Conselho Regional. Então a OAB acaba se equiparando no plano nacional à CBF, às federações de futebol, em que clubes, né, que absolutamente inexpressivos, por mais respeitáveis que sejam, têm o mesmo peso, por exemplo, de um Vasco, de um Flamengo, de um Fluminense, do Botafogo, tem o mesmo voto nas assembleias da federação, e da mesma forma a CBF, né, que ainda é uma entidade com resquício da ditadura. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o Alerj Debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí.